Imagine você receber um salário extra todos os meses sem fazer nada e para o resto da sua vida. Isso é possível graças à renda passiva, que é o dinheiro que você ganha sem fazer nada. Como, por exemplo, estar relaxando nas férias na praia e mesmo assim você receber dinheiro. Uma forma interessante de receber renda passiva mensal é através dos fundos imobiliários. E você vai ver nesse vídeo que é possível receber renda passiva já no próximo mês investindo R$10. Como é o caso do fundo imobiliário MXRF11, que neste momento está sendo cotado a apenas R$10,77. Muitas vezes a gente tem o pensamento que somente quem tem muito dinheiro ou quem é rico que consegue investir. Ou então que precisa ficar acumulando dinheiro na poupança para então, depois de um certo volume financeiro, começar a investir. Mas não, veja que com apenas R$10 já é possível investir em fundos imobiliários e assim começar a sua construção de patrimônio financeiro para receber renda passiva e quem sabe um dia viver de renda dos seus investimentos. E antes de eu mostrar como é possível receber R$2.000 por mês com fundos imobiliários, gostaria de explicar a diferença entre renda passiva e renda ativa. Quando você trabalha, você tem carteira assinada, você dedica algumas horas por semana e recebe uma remuneração por isso, nós chamamos de renda ativa, porque dependeu do seu esforço, você precisa fazer algo para ganhar esse dinheiro. Já por outro lado, quando você ganha dinheiro sem fazer nada, um exemplo típico disso é receber aluguéis de imóveis. Então você tem lá, comprou um apartamento que você deixa alugado e você recebe R$2.000, R$3.000 por mês. Isso é renda passiva, porque sem você estar trabalhando, sem depender de nenhum tipo de esforço físico seu, esse dinheiro vai cair na sua conta todos os meses. Veja que geralmente para você construir uma renda passiva expressiva, você também vai precisar investir um certo montante financeiro. Nesse caso, precisaria comprar o imóvel a qual estaria alugado. Então, muitas vezes você precisa dedicar uma parte do seu dinheiro a qual você está ganhando de renda ativa, ou seja, do salário que você está recebendo mensalmente, você precisa poupar um pouco disso para conseguir investir, para então construir uma renda passiva dos seus investimentos. E pensando nisso, se você está com dificuldade em se organizar financeiramente falando, eu montei um conjunto de planilhas e desenvolvi um curso ensinando a utilizá-las da melhor forma possível para você conseguir poupar dinheiro todos os meses e enriquecer. Caso você tenha interesse em organizar suas finanças mensais, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Voltando para o fundo imobiliário MXRF11, nós podemos observar que o tipo desse fundo é fundo de papel. Os fundos de papéis investem majoritariamente em dívidas, como LCI, LH, CRI e até mesmo cotas de outros fundos imobiliários. Os fundos de papéis eles são muito sensíveis à taxa de juros e não possuem o imóvel físico, limitando a possibilidade de ganho de capital através da valorização desses imóveis. Por isso, os fundos de papéis costumam pagar uns dividendos maiores do que os outros fundos imobiliários. No caso do MXRF11, a gente consegue observar que o dividend yield dos últimos 12 meses foi de 12,41%. O dividend yield dos últimos 12 meses representa a quantidade de dividendos, no caso dos fundos imobiliários são os rendimentos pagos mensalmente, somados nos últimos 12 meses, divididos pelo preço atual da cota. Para simplificar, então esse fundo que tem 12,41% quer dizer o seguinte: a cada R$100 investido nos últimos 12 meses teria recebido R$12,41. Então vamos fazer essa conta junto aqui no Excel. Para esse fundo imobiliário, a cotação está em 10,77 e o dividend yield de 12,41% ao ano. E a renda mensal que eu gostaria de ter é de R$2.000. Dessa forma, a renda anual será 12 vezes esse valor, que seria de R$24.000. Se eu pegar a renda anual desejada e dividir pelo dividend yield anual, nós chegamos ao montante de basicamente R$193.000. Ou seja, para quem tinha R$193.000 investido nesse fundo imobiliário há 12 meses atrás, teria recebido aproximadamente R$24.000 no ano e dessa forma representaria ali cerca de R$2.000 mensal. Para você que não investe ou está começando a investir, parece ser muito dinheiro, mas aqui nós temos duas considerações muito importantes. Quando eu comparo os fundos imobiliários com imóveis físicos, a gente observa que os imóveis físicos eles pagam muito menos. O rendimento ganho com imóveis físicos gira em torno de aproximadamente 0,4% ao mês. Isso resultaria em aproximadamente
R$ 500 mil em imóveis físicos para você receber aluguéis de 2 mil por mês. Na prática, esse valor pode ser ainda maior, porque existe a tributação no caso dos aluguéis recebidos em imóveis físicos. Já nos fundos imobiliários, esses rendimentos recebidos são isentos. Apenas a venda da cota, quando tem valorização, que você paga a tributação. Já os rendimentos não, ele já cai líquido na sua conta lá na corretora. Se você está gostando desse vídeo, aproveite para curtir e também se inscreva no canal e ative o sininho, que assim você vai receber as notificações de quando eu postar novos vídeos como esse, para que você cuide melhor do seu dinheiro e consiga enriquecer. O segundo item é o efeito dos juros compostos. E para você entender melhor, eu vou utilizar novamente a mesma planilha e eu vou considerar que eu gostaria de receber por mês uma cota desse fundo imobiliário. Logo, eu deveria receber ao ano esse valor e com esse patrimônio de pouco mais de R$ 1.000, eu conseguiria receber o equivalente a R$ 10,77 por mês. Veja que esse número é muito interessante, porque com aproximadamente R$ 1.000, você já consegue receber por mês a quantia necessária para comprar mais uma cota desse fundo imobiliário. Veja que aqui a gente ativa a engrenagem dos juros compostos. O próprio rendimento dos seus investimentos já está sendo suficiente para comprar mais investimento desse que você estaria investindo. E claro, se você está começando do zero, você não tem que focar em receber 2 mil por mês e tem que ter lá R$ 200 mil investido. Não, se concentre em objetivos, em metas pequenas. Então imagine o seguinte, que você, no primeiro ano que você está começando a investir, o seu objetivo é simplesmente ganhar renda passiva o suficiente para pagar a conta do seu celular mensal. E aí com o tempo você vai aumentando as suas metas. Então lá no próximo ano você pode considerar o pagamento do seu aluguel, o pagamento de outras contas. Quando você menos esperar, você já vai estar recebendo renda passiva o suficiente para cobrir todos os seus gastos mensais. E nesse momento você atinge a liberdade financeira, que é aquele momento onde os seus investimentos são suficientes para cobrir o seu custo de vida. Para quem está querendo começar a investir, eu acredito que os fundos de papéis eles podem ser um pouco mais arriscados, porque você tem que ter um time melhor de entrada e saída nesse tipo de empreendimento. E existe outros tipos de fundos, que são os fundos de tijolos, que eles são relativamente mais seguros do que os fundos de papéis, especialmente para quem deseja construir um grande patrimônio no longo prazo. E como exemplo, eu vou trazer o XPLG11. Veja que ele está sendo cotado a R$ 106 e o dividend yield dele já é menor, já é 8,5%. Esse fundo é do tipo de tijolo, diferentemente daquele anterior que nós estávamos vendo, e ele é do segmento logístico, industrial e galpões. E esse tipo de segmento, ele costuma ser um segmento muito seguro nos fundos imobiliários, porque os contratos eles possuem multas e possuem vencimento muito longo. Dessa forma é muito previsível a renda que vai receber e por isso esse fundo ele costuma ser mais seguro e consequentemente o dividend yield dele é menor do que um fundo de papel. Sem falar que esses imóveis eles existem de verdade. Então existe lá um galpão industrial, existe todo esse empreendimento que é alocado para uma grande empresa e isso tende a valorizar próximo do valor da inflação quando a gente compara uma janela de longo prazo. E agora vamos fazer a mesma simulação para esse fundo imobiliário. Veja que ele paga um dividend yield muito menor. Logo, a gente vai precisar de um valor maior. E vamos ver quanto que seria esse valor. Para esse caso, seria de R$ 282 mil. E antes de eu mostrar a terceira possibilidade que você tem utilizando os fundos imobiliários, que por sinal é muito interessante para quem deseja começar a investir, comenta se você já investe em fundos imobiliários ou se você deseja começar a investir. E antes de eu mostrar essa terceira opção, talvez você esteja se perguntando agora, poxa, a renda fixa, ela está tão alta porque a taxa Selic está alta nesse momento, acima de 10%, como que eu vou investir em um fundo imobiliário que está pagando ali 8, 9% ao ano? Aqui nós temos algumas considerações muito importantes. Como os fundos imobiliários, geralmente eles possuem um ganho real. Então, como que esses empreendimentos eles existem de verdade, você está meio que empreendendo, você está comprando um pedacinho do imóvel. Logo, você tende também a ter uma valorização do ganho da inflação. Então, ser corrigido pela inflação, você acaba valorizando as cotas desses fundos imobiliários, além desses dividendos, desses rendimentos que você está recebendo mensalmente. E outro ponto importante é que na renda fixa,
fixa, existe o pagamento do imposto de renda. Então, boa parte dos produtos de renda fixa, eles são tributados, enquanto os fundos imobiliários, nesse momento, eles são isentos de imposto de renda para o recebimento de rendimentos mensais. Só que aqui eu já faço um parêntese, os fundos imobiliários são investimentos classificados de renda variável, é diferente de um investimento de renda fixa, onde você vai lá, aplica o seu dinheiro e lá no final você resgata ele. Um fundo imobiliário você está comprando cotas e essas cotas elas oscilam na bolsa de valores. Por isso você nunca deve investir naquilo que você não conhece para minimizar a probabilidade de você perder dinheiro. E no caso dos fundos imobiliários, que é um produto de renda variável, você não deve investir com a mentalidade de longo prazo. Por exemplo, pegar o dinheiro que você está juntando para passar as férias no final do ano ou que você deseja trocar de carro daqui 1, 2 anos. Esse dinheiro você tem que deixar ali na renda fixa, onde você já sabe exatamente o quanto que você vai ganhar. Já na renda variável, você tem que pensar como algo relacionado à sua aposentadoria, à sua construção de patrimônio para o longo prazo. Você não está preocupado em retirar esse dinheiro daqui 1, 2 anos. O horizonte do seu investimento é 5, 10, 20 anos. Pensando em riscos, uma forma de você reduzir o risco é montar uma carteira de investimentos diversificada. Só que quem está começando a investir, às vezes tem pouco dinheiro e não consegue comprar vários fundos imobiliários, várias ações, vários produtos de renda fixa. Pensando nessa situação, existem os FOFs, que são os fundos de fundos. Então, por exemplo, eu tenho um FOF de fundos imobiliários. Você compra uma única cota e esse fundo de fundo ele possui vários outros fundos imobiliários. Então você já comprando um único produto, você já tem uma grande diversificação. É como se você fosse no supermercado e comprasse uma cesta básica. Você está comprando um único produto, mas dentro dessa cesta básica existem vários alimentos. É a mesma ideia aqui. Eu compro um FOF e dentro desse FOF tem vários fundos imobiliários. Aqui eu vou mostrar um que é o BCFF11, que está sendo cotado a R$ 70,30, pagando um dividend yield dos últimos 12 meses de 9,49%. Então aqui a gente consegue observar o tipo de fundo, ele é fundo de fundos, que é o que eu acabei de mencionar. Se você gostou dessa ideia de receber rendimentos mensais com fundos imobiliários, saiba que as ações também pagam dividendos, só que geralmente esses dividendos são anuais. Por isso, eu gravei um vídeo mostrando uma forma de você conseguir receber dividendos mensais de ações todos os meses. Vou deixar esse vídeo aqui no final, caso você deseje assistir nesse momento. Um abraço e até logo!